Oi, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Cleide, e você? Tudo ótimo, parabéns, maravilhoso. Não consegui parar de assistir a série, Que maravilhosa, bom. parabéns. Que ótimo, obrigado. E fiquei curiosa, quantos banhos de champanhe você tomou? Cara, alguns bons, viu? E pensa que isso era inverno na Argentina. Ah, vocês Mas gravaram na Argentina? gravamos quase tudo na Argentina e no Uruguai. Mas era champanhe mesmo? Champanhe mesmo. Né? Champanhe Ah, mesmo, gelada, gelada e ela entrando por dentro, assim, do macacão, fazendo aquela piscina. Delícia. ai, que delícia. Então conta mais um pouquinho, vocês gravaram tudo no Uruguai, na Argentina, a parte das pistas, como é que foi isso? A escolha da Argentina passa por alguns motivos. A boa parte da série foi lá, acho que a gente ficou uns 5 meses lá. E aí um mês no Uruguai e um tempo em São Paulo fazendo algumas locações específicas e estúdio. Mas a parte da Argentina tem alguns pontos, dentre eles, primeiro, os carros foram reconstruídos por uma empresa de lá. Segundo, que a gente precisava de um autódromo que fosse vazio, que fosse flat, sabe assim? Porque mesmo que a gente fosse filmar nas pistas originais, fosse filmar em Mônaco, em Imola, se fosse conseguir por acaso, como o filme da Fórmula 1 está fazendo agora, a gente está falando dessas pistas nos anos 80, nos anos 90. Então mudou, não só as pistas mudaram muito, mas o entorno delas mudou. E aí, a nível de pós-produção, de VFX, é muito mais fácil acrescentar e controlar isso do que ter que ficar limpando tudo. Então, a ideia era ter um autódromo, uma pista flat que a gente pudesse transformar, como você viu na série, em qualquer autódromo que a gente quisesse. E assim foi feito. Então, era esse autódromo que a gente passou meses filmando, ele era todo envelopado de verde, enfim, placas verdes para depois serem aplicadas coisas ali em cima. E, enfim, foi isso. Então a gente passou boa parte filmando na Argentina, depois um pouquinho no Uruguai também. E quanto que você dirigiu nessa série, para fazer a série? Nada, Sério? sério. Porque é carro de Fórmula 1, né? Por mais que não fossem carros reais, mas eles reconstruíram, eles tiveram acesso aos projetos originais desses carros. Então, não eram os originais, mas eram carros com as mesmas dimensões, de um carro de Fórmula 1. Então, era um risco muito grande, assim. O seguro não deixou a gente, Uhum. pilotar eles. Mas, então, o momento que a gente, de alguma forma, participou das corridas, fora os antes e depois, né, de dentro do carro, antes da momentos de largada, etc. Mas foi justamente já esse momento em São Paulo, no estúdio de LED, onde a gente fez todos os closes para as Uhum. corridas. E aí foi muito interessante, assim, porque a gente tem mais de 20 corridas na série. E, e diferente de uma corrida quando você assiste na televisão, né, que você está assistindo ali os carros e o objetivo é vencer. No nosso caso, essas corridas todas têm têm uma função dramatúrgica, né? Elas estão inseridas na nossa história. Então, quando a gente vem para o close, a gente vem para a história, a gente vem, é o coração da corrida, é o que está acontecendo na dramaturgia, na história naquele momento. Então, foi interessante isso, foi cansativo, mas a gente passou semanas sentado num carro parado, né, com os painéis de LED e filmando cada momentinho das cenas das corridas. E tudo só com os olhos, né? Tudo, Olhinho. tudo através do capacete. Então, foi interessante, foi um desafio legal, assim, foi a primeira vez que eu trabalhei com painel de LED, assim, e eu acho o resultado incrível. Que bacana. E você nasceu o ano antes da morte do Senna, né? O que que Isso, você sabia sobre ele? Como foi que você se preparou para esse papel desse personagem tão importante para a história do Brasil? sim. Eu acho que eu, infelizmente, não acompanhei, ele, não vi ele correndo ao vivo, mas eu acho que qualquer brasileiro já nasce fã do Senna, né? Mesmo que seja por osmose da família, de amigos, enfim. Então eu me lembro de pequeno, assim, assistir vídeos dele, momentos dele correndo, das vitórias, o tema da vitória, e isso sempre me emocionou muito, sempre enxerguei uma carga emotiva grande ali na imagem do Senna. Mas eu me aproximo da Fórmula 1 em 2022, quando eu fiz o Ferrari, e aí eu comecei a estudar a história da Fórmula 1, etc.
E coincidentemente lá, enquanto eu filmava, foi quando eu tive a notícia de que eu ia fazer o Senna. Então, muito da preparação que eu fiz lá também, e esse estudo inicial de Fórmula 1 já me serviu um ano depois para fazer o Senna. Só que aí foi um outro mergulho, né? Aí foi o maior mergulho da minha vida, assim, na história, na vida do Ayrton. E o grande desafio que eu tive, o maior desafio que eu tive na minha carreira até então. Então, foi isso. Aí que eu finalmente entrei em contato com ele, enfim, tive um contato com a família dele, com a Viviane, com a Bianca, e comecei a minha preparação. Foram 8 meses longe de casa, 8 meses filmando, né, longe da família, mas foi um grande privilégio, uma grande honra para mim, uma alegria ter contado essa história. E o maior desafio de Das levar ele pra filmagens, tela? você diz? É. Eu acho que o projeto por si só, sabe? A responsabilidade. Tanto por ser uma produção gigantesca da Netflix, sabe? Uma estrutura e como nunca antes, provavelmente a gente viu no Brasil, uma aposta muito alta. E acima disso, ele, né? A história dele, como você falou, o que ele representa não só para o Brasil, mas para milhões de fãs ao redor do mundo. É, Eu sabia, claro, de cara que as pessoas iam querer olhar, né, para minha imagem e encontrar o Senna, e enxergar o Senna. Então foi um processo profundo assim de composição, tanto da questão física, né, tanto de junto com as equipes criativas chegar nessa imagem que causasse uma identificação imediata, quanto na parte interna dele, né, uma busca pela essência dele, pelos gestos, pela voz, pela cadência, pela energia, enfim, então foi um processo bem intenso, mas muito bonito.